Bom, a Praça Brasil é uma situação que consta do projeto original do Atílio Corrêa Lima, né? Assim como conta os equipamentos que ficam ali em volta. As primeiras construções foram a Escola Trajano de Medeiros, ali do lado, né? O Hotel Brasil, em 55, eu acho que um pouco antes, em 54, provavelmente, foi feito a Praça Brasil. A Praça Brasil envolvia a Praça Brasil, onde hoje é aquela fonte luminosa, né? E envolvia os dois semicírculos, um quarto de círculos, que existiam ali formados pelo Banco do Brasil e pelo Justina Mulica e pela loja americana e antigo Hotel Brasil. O Hotel Brasil e as lojas americanas, no meu entendimento pessoal, depois que conheci lá o Centro Administrativo de Goiânia, é o único projeto arquitetônico do Atílio Corrêa Lima em Volta Redonda, no meu modo de ver. Eu já vi livros que falam das casas, as casas não foi o Atílio que fez, né? Não foi, definitivamente não foi. Basta você ver a temporalidade dos projetos dele, ele já estava fazendo arquitetura encaminhada para o modernismo e até a arquitetura modernista, né? Mesmo com os parâmetros do modernismo e tudo mais, como é o caso da quadra central, lá na Vila Santa Cecília. Então, algum tempo atrás, nós fomos a Goiânia, eu, Celeste e o João Paulo, e fomos lá até o centro administrativo, o Palácio das Esmeraldas, é o centro administrativo lá de Goiânia, e a arquitetura é uma arquitetura com aquele viés, uma arquitetura da transição da arquitetura para a arquitetura moderna, né? E, no meu entendimento, com colunas externas, colunata externa, cobertas, hoje não existe mais, né? Eles fecharam aquela colunata toda e tudo mais, mas eram feitos assim. E no meu modo de ver, é a única coisa que me parece do Atílio Corrêa Lima no plano urbanístico da CSN. O restante não. O restante tudo é arquitetos bons, mas que foram chamados de fora para dar uma contribuição, né? Praça Mandiaca Lógeras, Posto de Puericultura, Hotel Bela Vista, todas essas arquiteturas que são da época são de terceiros, não são do Atílio. Do Atílio, no meu entendimento, é o bloco ali do Hotel Brasil, que era uma coisa retilínea, entendeu? Com janelas simétricas colocadas, com uma colunata externa de colunas redondas, hein? Como se fosse uma galeria, voltadas para o jardim, não é? As lojas americanas abriam suas portas para a galeria, portanto, aquele era um local frequentado, as pessoas passavam por ali, né? E quando o Banco do Brasil veio, que também é um projeto bonito, né? Dizem que é do Oscar, mas não é não, né? Seguiu o mesmo padrão, embora sem colunas, sem colunata, mas seguiu o mesmo padrão, né? Bom, Volta Redonda viveu assim, um ciclo de arquitetura moderna com a abertura da Cecisa, que foi uma iniciativa vinculada, enfim, a importância que eu acho da Cecisa, que é um momento em que a CSN abre os seus olhos para a economia urbana. A cidade já era grande o suficiente para produzir, digamos, dividendos urbanos, recursos, dinheiro, né? E a imobiliária criada pela CSN, que é a Cecisa, ela se aproveita exatamente disso e de todas as vantagens que ela tem no recém-criado sistema financeiro de habitação. Ela é criada na década de 60. O BNH foi criado em 64.
né? E ela se aproveita enormemente disso. Com as habitações, inclusive edificações comerciais, ela também registra alguns prédios que a CSN fez e que complementavam, digamos assim, a vida social da cidade, né? Um deles é o 9 de Abril, né? Fez em apoio, digamos assim, ao Clube dos Funcionários, recém-criado. É um conjunto, o clube, existia uma viela entre os dois, onde se passava, era iluminado, agora é fechado, né? E o 9 de Abril. O 9 de Abril tinha saídas, quando terminava a sessão, também para essa vielinha. Abriam-se as portas, as pessoas saíam por ali, não saíam só pelo lado direito, como hoje acontece, né? Foi um projeto feito pelo Glauco de Oliveira e pelo Ricardo Tomasi, né? Como foi também o excepcional projeto do Recreio dos Trabalhadores, o excepcionalíssimo projeto da Rádio Siderúrgica. Excepcional projeto, lindíssimo, por dentro e por fora. Por dentro um primor de organização, né? E por fora uma joiazinha de estética, muito parecido assim com a arte moderna feita pelos arquitetos dinamarqueses e finlandeses de 60 anos atrás, né? Pelo menos a minha visão. Como foi a inauguração? Hein? Inauguração? A inauguração foi do jeito que a CSN costumava fazer, né? Foi uma inauguração de gala, as pessoas de smoke e as mulheres de vestidos compridos, né? E foi chamado na época um crítico de cinema, né, que era conhecido no Brasil inteiro, como hoje, sei lá, é um Sérgio Chapelain, uma coisa assim, né? Chamava-se Adolfo Cruz, né? Então foi ele que inaugurou o cinema com um filme que eu não me recordo. Qual é? Entendeu? Eu também não fui, né? Meu pai e minha mãe foram. Minha mãe de vestido como se fosse para um baile, e o meu pai com seu melhor terno, né? Então foi uma coisa assim, né? E depois passou a fazer assim parte da nossa vida, porque também você entrava mostrando a carteirinha do clube, né? Então tinha uma sessão que chamava de sessão para sócios, né? Que ocorria, não me lembro mais, quanto? Numa quinta-feira, né? Você mostrava a carteirinha e entrava. Só entrava de paletó. Não entrava de camisa comum ou de camiseta, você tinha que botar o seu paletó para poder ir ao cinema, né? E o prédio do clube? Hein? O prédio do clube? Mesmo projeto, feito pelo Glauco é um conjunto, né? Primeiro foi feito o clube e depois foi feito o cinema, né? Aquelas quadras todas ali na frente, onde hoje você tem o Cecisa 1, Cecisa 2, tudo aquilo era absolutamente vazio. Nem estacionamento. Para não falar que não era usado, as feiras ao domingo eram nas quadras, não eram na rua. Nas quadras vazias, né? Faziam uns quadrados assim, o pessoal andava na ruazinha. Mas do 9 de Abril até a autoestrada, a avenida lá, eram completamente vazios as quadras, não tinha ninguém, né? Depois é que começou a surgir o Hotel Cider. Primeiro surgiu o Justina Molica, a CSN vendeu uma quadra para o seu Molica, que era dono da padaria, né? Depois o Gacemes, né, que também foi vendido e tudo mais, uma incorporação. E depois a Cecisa preencheu o restante, né?
Mais ou menos assim. Então foi se vendo a transformação da cidade e tudo mais, até chegar como estamos hoje, né? As estruturas viárias estão aí, são as mesmas, as demografias são outras, completamente diferentes, né? Completamente diferentes.